Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também logo abaixo os links diretos para acessar nossos perfis nas redes sociais. E hoje, praticamente qualquer dúvida pode ser respondida em instantes em uma simples consulta à internet. Informações históricas ou científicas, regras linguísticas, datas, nomes e uma infinidade de dados estão disponíveis em apenas alguns segundos. No ano passado, a empresa de segurança na internet Kaspersky Lab realizou uma pesquisa sobre amnésia digital. Entre os participantes, somente 29% sabiam os números dos telefones de seus filhos de cor, enquanto quase a metade dos pesquisados era, sim, capaz de se lembrar de seus números de telefone de casa, de quando eram crianças. Bom, mas e aí? A facilidade em encontrar informações que em outra época teríamos que saber de cor estaria enfraquecendo a nossa memória? Bom, para aprofundar essa discussão, eu vou receber aqui no estúdio, ao longo dos próximos 25 minutos, o psiquiatra Paulo Matos, que está aqui ao meu lado. Ele é professor da UFRJ e pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, também conosco aqui no estúdio está o Beto Largman, nosso consultor de tecnologia do canal Futura. Bem-vindo, Beto, mais uma vez. Obrigado. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo aí ao longo dessa tarde. Já começo perguntando ao Paulo, como eu falei aqui, nos últimos 20, 30 anos mudou bastante, né, a forma como a gente registra informações. Eu lembro lá na infância do caderninho, agenda de telefone dos meus pais. Hoje em dia a nossa agenda é infinita lá no celular ou no banco de dados na internet. Mas de que forma esse entorno aí acaba modificando? O nosso cérebro continua o mesmo, né? Não, mas na verdade ele vai se modificar. A expectativa é que se modifique. Hoje em dia, por exemplo, quando você avalia o cérebro, né, de indivíduos que usam principalmente a mão para escrever com caneta, né, e o indivíduo que só digita a maior parte do tempo, a ativação é completamente diferente. O indivíduo ativa outras áreas cerebrais do que ele ativava, ou daqueles que ativam só escrevendo, né? Então, possivelmente o nosso cérebro vai mudar de algum modo quando a gente passar a recrutar, a pesquisar informações só no meio digital, no tablet, no smartphone e não lembrar de cabeça aquelas coisas. E lembrar de cabeça está cada vez mais difícil, né? Os telefones hoje em dia também aumentando o número de dígitos. Agora, Beto, fala um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa que eu mencionei no início do programa, sobre amnésia digital. Isso já está configurado mesmo? Parece que está cada vez mais certo de que nós temos que fazer alguma coisa para lidar com essa avalanche de informações que nós recebemos diariamente, né? Então, pela própria pesquisa, o doutor pode confirmar, parece que o cérebro dá uma certa filtrada no que realmente é importante, que a gente não tem simplesmente capacidade de fixar todas essas informações, é impossível, né? Então, não sei, talvez tenhamos que começar a praticar, né, a memória. Tem até alguns aplicativos bons para isso, já falei em outros programas aqui do Conexão, existem aplicativos só para o exercício cerebral, né? Doutor Paulo, na pesquisa eu mostrei esse recorte da questão do número de telefone e como tentar entender isso, né? Você lembrar de um telefone da sua infância que faz muito mais tempo que você não utiliza e não lembrar de números importantes de alguém que está próximo, que você convive nos dias de hoje. Mas isso é uma coisa bastante interessante. Primeiro, para a gente entender a memória, como é que é a nossa memória, né? A nossa memória não é como um videotape, por exemplo, em que você grava a informação e ela fica ali. Na verdade, você grava aquela informação e cada vez que ela é acessada de novo, ela é modificada um pouco. E quanto mais você acessa a mesma informação, ela vai se modificando mais ao longo do tempo.
Os psicoterapeutas não gostam muito desse achado científico, mas isso está muito bem demonstrado na literatura. Na verdade, aquele dado inicial, ele cada vez que ele é acessado, ele se modifica, se modifica e se modifica. É que é a base também da psicanálise, por exemplo, né? Você relembrar e recontar a história e ressignificá-la, por exemplo. Você, na verdade, modifica o dado inicial, ele não é mais exatamente o mesmo quando ele foi colocado ali. Né? E, na verdade, a nossa memória, nós temos assim 3 grandes divisões de memória. A gente tem uma memória que seria uma memória inconsciente, digamos assim, que é chamada de memória implícita. Né? Temos uma memória consciente, que é a memória explícita. Quando você me pergunta alguma coisa, eu sei dizer quando foi que algo aconteceu, enfim, um fato. Né? E tem uma outra memória que chama-se a memória operacional, que é a nossa memória RAM, igualzinho do computador. É uma coisa que está online, está ali na tela, mas não foi salvo no HD. Quer dizer, se você fechar a tela, acontecer alguma coisa, acabar a bateria, perdeu-se aquilo. É uma memória assim, muito fluida, né? Que não foi ainda armazenado lá embaixo. E elas se comunicam, as 3 se comunicam o tempo todo. Né? A memória RAM serve para a gente se conectar com o ambiente. Por exemplo, você faz uma pergunta, eu tenho que ouvir a sua pergunta até o final para entender o que você quer saber. Isso é memória RAM. Na verdade, é uma memória online. De fácil, uma memória de fácil acesso, de fácil acesso. Rapidez, né? É na hora. É como a memória RAM do computador. Exatamente. É uma coisa a analogia é perfeita nesse que sentido. acaba rapidinho. E tem essa outra memória que é no nosso HD, que ela é mais cristalizada. E essa memória lá de baixo, do nosso HD, ela sofre isso que você falou. À medida que a gente vai envelhecendo e vai perdendo a memória, o que está lá atrás, que você aprendeu lá atrás, que você memorizou lá atrás, fica mais preservado. As coisas mais recentes, elas vão se perdendo, né? Faz parte do nosso processo de envelhecimento. E é por isso, então, que às vezes uma pessoa, mesmo com Alzheimer, por exemplo... Eu ia mencionar o Alzheimer, na verdade, e ele fica mais agravado, esse processo, quando a pessoa é diagnosticada com mal de Alzheimer. O paciente com Alzheimer, por exemplo, ele não sabe dizer o que ele almoçou hoje, por exemplo, né? Ou que dia ele está, mas ele consegue lembrar da casa que ele morava quando era pequeno, no bairro tal, que tinha a vizinha, senhora fulana de tal. Então, assim, as memórias muito antigas, elas ficam mais preservadas e as memórias mais recentes, elas vão se perdendo. Tanto no indivíduo normal, quanto no indivíduo que tem uma doença. No caso do Alzheimer, isso é muito exacerbado. Né? Deixa eu aproveitar e mostrar na internet para você de casa a fonte da pesquisa que a gente está mencionando aqui. Você pode acessar o blog kaspersky.com.br. Aqui tem várias explicações sobre o que é a amnésia digital e um pouco mais. Muito interessante essa imagem aqui, né? Você pegando a borracha e apagando as informações do cérebro. Então aproveite aí e veja mais detalhes desse estudo pela web. Agora a gente falava aqui sobre memória RAM, sobre onde fica registrada a informação quando você tenta buscá-la. E muita gente não deve conhecer o que Beto Largman tem no bolso, vai mostrar pra gente agora. Que há 10, 15 anos era muito comum. Você pode mostrar aqui para a câmera 2, Beto? São disquetes, né? Esse é um disquete clássico, né? De 1.44 megabytes, isso hoje não é nada. Esse já é de 100 mega, revolucionou o mercado. E o problema é o seguinte, hoje... Estou levando um pouquinho, Beto, deixa ele de pé, para a gente poder mostrar. Você não encontra, já é difícil de você encontrar aparelhos capazes de ler esses... disquetes. Então, a memória aqui deles, a informação deles, não está acessível para muita gente. Eu tenho amigos que, desesperados, me ligam de vez em quando, principalmente designers que usavam, isso era muito na época que as pessoas começaram a fazer revistas, jornais em computador. Isso aqui cabia, né, o zip drive cabia bastante informação. Então, tem gente que tem esses arquivos e não tem mais o aparelho. E eu tenho um, guardei lá, mas já passei todos para outras tecnologias, mas isso é uma preocupação. Até o Vint Cerf, que é considerado um dos pais da internet, ele já mostrou grande preocupação
em relação às futuras gerações, porque a gente está acumulando dados, informações. Só que, com o passar do tempo, vão mudando programas, os hardwares, né, softwares. Como é que a gente vai dar conta disso, né? Tem que ter um protocolo. É difícil de resolver esse problema. E a parte da história pode acabar sendo perdida se ficar presa aí num disquete desse. Disquete, exatamente. Você pensa no tamanho de um disquete desse, qual o tamanho da capacidade de armazenamento, Beto? Esse era 1.44. 1.44. Esse 100. Você imagina hoje em dia... Megabytes, né? Megabytes. Tem hoje em dia aí os telefones celulares com 128 gigabytes. Incrível, né? A capacidade, né? Agora, de que forma a gente pode pensar em relação, comparando um pouquinho, né, a questão de um disquete como esse e a questão da informação que a gente quer guardar? Você explicou um pouquinho pra gente, doutor Paulo, sobre o funcionamento da memória, mas tem aquelas memórias que muitas vezes você quer lembrar e não consegue, outras que acaba apagando. Tem como tentar exercitar isso? Qual é a explicação para essa memória seletiva que a gente tem muitas vezes? Tem. Na verdade, o nosso cérebro ele foi feito para esquecer. Na verdade, nós temos um processo de deletar informações o tempo todo. E isso ocorre principalmente, curiosamente, durante a noite, onde esse processo é mais evidente. Porque ao longo do dia, você viu um monte de coisas, falou com um monte de gente, viu um monte de informação, aquilo não tem por que ser armazenado. Na verdade, assim, 90% do que você fez, ouviu, leu durante o dia, tem que ser deletado, né? Porque não tem relevância. Então, isso é deletado e fica apenas aquilo que é considerado essencial. Ou porque emocionalmente é importante para você, ou porque é importante para a sua vida no dia a dia, para o seu trabalho, para o que você faz, ou porque foi muito impactante. Né? Mas a gente faz um processo de automático. Curadoria, exatamente. Isso aqui vai para o lixo, vai para a lixeira. E muitas vezes é uma lixeira que não tem, que nem a do computador que você volta para pegar, não tem. Acabou, tchau. Apagou de vez. Mas, por exemplo, o aprendizado de uma língua, muitas vezes, é uma informação importante, mas que você aí também, se não pratica, acaba esquecendo muitas vezes. É porque muitos processos, eles vão ser automatizados, né? Então, uma pergunta importante é assim, por que é importante estudar? Né? Tipo assim, por que eu tenho que treinar, estudar? Se eu tenho tanta informação disponível, eu não poderia apenas ficar consultando o Google ou ficar consultando o banco de dados. Por que eu preciso estudar, sentar e estudar? Existem inúmeras razões para isso, mas uma delas é, quanto mais conhecimento você adquire e você faz associações nos conhecimentos, você aumenta esse processo de acesso ao HD. O acesso ao HD fica melhor. Você facilita isso, as conexões vão ser mais rápidas e alguns processos são automáticos, né? Por exemplo, tabuada. Quando você aprendeu tabuada, você tinha que decorar, né? Basicamente era um saco. Até que o momento aquilo ficou automatizado. Você sabe, eu pergunto, sai na hora, né? A mesma coisa é a leitura. Quando você começa a ler, desde que você não tenha dislexia, né? Você vai lendo pedacinho a pedacinho, você vai silabando. E depois aquilo fica automático. Quando você lê normalmente, você só lê, na verdade, a primeira sílaba ou a gestalt da palavra e você já sabe qual é a palavra. Na verdade, você nem lê pedaço por pedaço. Esses processos automáticos são muito importantes para o dia a dia. E isso você só consegue fazer estudando realmente, se treinando. E isso é uma coisa muito importante. Estudar é uma coisa realmente importante para nós. Né? Para fazer essa ligação entre os conteúdos também. Agora, por outro lado, pegando esse gancho do que você mencionou, doutor, a gente sabe aí muitas vezes da garotada, como já dissemos aqui, a forma de estudar é outra, né? A coisa de escrever como pesquisa, de ir na biblioteca e copiar lá da enciclopédia e tudo mais. Hoje em dia, isso foi substituído muitas vezes pelo laboratório de informática, a forma de acesso à informação é outra. Agora, de que forma essa memória que muitas vezes a pessoa simplesmente vai lá e pensa, posso consultar tudo no Google, está tudo lá, você vai deixando de trabalhar o seu cérebro? Isso pode ser um prejuízo permanente se você simplesmente se condiciona aí nessa pesquisa mais básica? Olha, não sei dizer porque essa pesquisa é muito nova, né? E esses dados são preliminares. A gente não sabe, isso vai ter que ser reproduzido, checado com maior extensão, profundidade. Eu fiquei pensando o seguinte, poxa, quando o sujeito criou a maquininha de calcular,
deve ter havido a mesma dúvida, né? Tipo assim, poxa, ninguém mais vai saber matemática, ninguém vai saber calcular nada, nem desconto em loja vai conseguir, porque agora é tudo com a maquininha. Mas depois eu me lembrei, na verdade, assim, você só passa a usar a maquininha num determinado momento da vida. Na escola, você não pode fazer prova de matemática com a maquininha, você faz com a sua cabeça. Você só vai usar a maquininha mesmo, até numa prova, um concurso, mais velho, em determinadas situações. Mas até lá, você treinou o seu próprio cérebro a fazer todas aquelas operações matemáticas. E depois que você está bem treinado no dia a dia, você tem o recurso de ter a maquininha que faz a conta para você muito mais rápido e muito mais preciso, né? No caso da memória, aí é diferente, porque a gente já está começando, a garotada já começa desde já a exercitar menos a memória, e é diferente do que aconteceu com a maquininha de calcular, que primeiro a gente treinou, depois, ok, vamos usar. Agora, aparentemente, tudo já é armazenado digitalmente e você tem aquele menor esforço de chegar lá no seu próprio HD. Bom, Beto, isso se torna um desafio também para a área da educação, né? Em como reconstruir aí os processos pedagógicos a partir dessas informações. Tem muita gente estudando isso, né? De que maneira as novas tecnologias podem ser utilizadas, né, para que não se perca essa capacidade, né? Acho que tem a coisa da criatividade, o estímulo tem que ser muito importante sempre, né? Tem até pesquisas que mostram que as profissões que vão perdurar serão aquelas onde que as máquinas não vão poder fazer de uma maneira boa, né? Então, lembrei agora quando você estava falando de memórias, né, de como as novas gerações vão reter essas memórias, eu lembrei, por acaso, do show dos Rolling Stones, onde o Mick Jagger comentou de uma maneira meio crítica, né, que em São Paulo que as pessoas estão aqui só tirando foto, né? Não curtiam o show, não curtiam só com o celular para cima gravando. Então a pessoa vai ter e em viagens, né? Então você vê as pessoas, vai ter, como é que vai ser a memória de uma pessoa que vai lembrar daquele evento ou daquele monumento, que na verdade a memória dele vai ser ele olhando para a máquina dele, para o visor, para guardar aquela memória, né? E não a memória direta de ver, né? Então muda tudo, muda muito. Eu acho que na educação, nas escolas, existem pesquisas muito importantes que estão sendo feitas de como exercitar, né, a criatividade e os processos, né, fazer com que os processos criativos não se percam nisso, né? É interessante esse exemplo que você deu da viagem. Eu acho que é bem assim, porque a nossa memória não é só coisa, por exemplo, se eu estou num lugar que estou vendo uma coisa muito bacana, mas tem assim, com quem está comigo, como é que eu estou me sentindo naquele dia, qual é o ambiente, tem toda uma outra coisa que está junto com a visão daquilo que eu vou lembrar. Quando eu tiro a foto, é só visual. Como é que eu estava naquele dia, se era legal, qual foi a vivência que eu tive de estar ali naquele lugar. Estava quente, estava frio. Que legal, foi a primeira vez que eu fui naquele lugar, achei um barato e tal. Isso não está ali, né, na verdade. Eu acho que corta muito isso. Eu sempre reparo, eu falei, as pessoas não vão ter, não estão vivendo realmente aquele momento, né? Se estão demais, claro, tirar uma foto ou outra, mas imagino que o Mick Jagger vendo todo mundo lá olhando o visor de costas, né, usando o selfie para aparecer, né? Enfim, se o cara ficou assim o show inteiro, que memória que ele vai ter do show dos Rolling Stones? Eu costumo dizer, né? Se você vai no show para ficar gravando, na verdade, fica em casa, compra um DVD, ou vê por streaming. Hoje em dia, os shows estão todos aí na internet disponíveis por sites pagos ou gratuitos, não importa. Então vai lá e sente o show, sente a música, curte de verdade. A mesma coisa da viagem, você vai até um local, se desloca até lá, gasta com passagem, com hospedagem para ficar tirando fotos de tudo. Então vai na internet, busca as fotos dos monumentos, não precisa nem sair de casa, né? Senão é para vivenciar de fato isso tudo, né? É muito comum nas viagens que eu faço, de eu falar para mim mesmo, guarda esse momento, guarda essa imagem, guarda isso, assim, tentando de alguma maneira ali nesses processos, nessa curadoria, dar uma tagueada, isso é importante, para que meu cérebro na noite não delete isso, mas eu faço muito isso. Eu gosto de fazer isso. Agora, a gente está, infelizmente, já quase chegando aqui na reta final do programa. Eu quero aproveitar, doutor Paulo, aqui para a gente tentar pensar
em maneiras aí no dia a dia, a gente tem como ir treinando a nossa memória para ficar mais afiada, e a gente tentar guardar um pouco mais as informações que de fato façam sentido, ou quando a gente estuda, tem alguma maneira muitas vezes de tentar fixar melhor alguma memória? Como é que a gente pode tentar e deixar a nossa memória no ponto, doutor? Olha, especificamente com relação ao aprendizado, à escola, a garotada, assim, não há mais dúvida que aquela coisa de quadro negro e giz, aquilo não tem mais sentido, né? Eu sou de uma época que eu tinha que pegar o ônibus, ir até a escola e sentar, passar o dia inteiro ali, porque a informação só estava lá. Eu tinha que ir até a fonte para obter aquilo. Hoje em dia não tem sentido, a informação está no meu bolso, sobre qualquer assunto, né? Então a gente tem que repensar o modelo de educação rapidamente, até porque os professores todos estão reclamando que é muito difícil a garotada prestar atenção. E não é dispersa muito rápido. E não é só quem tem transtorno do déficit de atenção, não. Ninguém mais presta atenção, porque é um saco para quem tem 10, 12 anos ficar naquele contexto de quadro negro giz. Aquilo é uma coisa absurda, né? Não tem mais sentido, isso tem que acabar. Agora, uma coisa que faz muita diferença no aprendizado, na informação e você memorizar aquele conteúdo, é o modo qual aquilo é veiculado. Ser veiculado de uma forma que tem a ver com o contexto de vida que você tem, o que está acontecendo com você, se você linka, poxa, estamos passando por um problema com epidemia de Zika, tem outra coisa aqui e outras coisas. Se você linka aquilo, você contextualiza, aquela informação tem muito mais chance de ser armazenada e ficar ali mais tempo. Se é uma informação que é passada de um modo muito, assim, quase que estéril, né? Sem nada, assim, você não linka com nada, você não sabe nem por que você está aprendendo aquilo. Diz assim, gente, por que eu estou aprendendo isso? Eu não sei para que eu vou usar isso, né? É muito difícil que aquilo persista. Então, eu acho que mesmo com toda a tecnologia, eu acho que a gente pode investir na educação de uma forma muito mais eficaz, muito mais legal, muito mais produtiva para os garotos, certamente. Né? Eu acho que o uso de games, né, até de smartphone, pode ser usado de uma maneira criativa e que ajude, né, na apreensão das informações. Né? Realmente, o quadro negro, hoje em dia, para essa nova geração, não tem como um professor segurar uma aula só com isso. Não faz mais sentido, né? E muitas vezes a gente já falou que muitas outras oportunidades no Conexão em relação aos desafios e às oportunidades do uso da tecnologia, mas ainda persistem muitos professores em ver aí a tecnologia como adversários e tudo mais. Na verdade, tem que ver como aliados e ver como integrar isso ao dia a dia da sua escola e da sua sala de aula. Deixa eu aproveitar e mostrar na internet mais links de sites para você buscar informações aqui. O site do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, representado aqui no estúdio pelo Dr. Paulo Matos. Você pode saber um pouco mais aí sobre as pesquisas desenvolvidas por lá. E, mais uma vez, aqui o site de onde tiramos a pesquisa, o kaspersky.com.br. Tem ainda uma reportagem em inglês aqui sugerida pelo Beto, mas você também pode, como a gente disse, buscar todas as informações hoje em dia rapidamente num tradutor online, caso você não leia em inglês. Mas essa matéria é muito interessante aí sobre essa dependência digital e muito mais, tá certo? Então a gente espera ter provocado você em casa a refletir um pouco mais sobre esse assunto, mas por agora que o nosso tempo já chegou ao fim. Então, Dr. Paulo Matos, muito obrigado, prazer conversar com você. Prazer. Obrigado, Beto, mais uma vez. Prazer. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão Futura aqui na tela do Futura é de segunda a sexta, nesses horários aqui embaixo, ou qualquer hora do dia e da noite. Veja e reveja nossos episódios no nosso site. Um abraço e até a próxima.